Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à leitura, ao estudo, às vezes até algumas reflexões do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem aqui nesse canal uma playlist com todos os vídeos gravados até então. São mais de 30 vídeos gravados antes de alcançarmos o fim do primeiro capítulo do livro, que é um capítulo mais extenso, riquíssimo, dividido em 3 diálogos que Allan Kardec cria para debater os princípios do Espiritismo diante de pessoas diferentes. Estamos aqui caminhando para o fim do terceiro diálogo, é o diálogo com o sacerdote, ou o diálogo com o padre, dependendo da tradução do livro. Aqui, a que a gente está usando é o padre, está no Kardecpedia, o link está aqui embaixo do vídeo. Se você quiser, clique lá e leia. Aliás, é bom que leiam, né? Leia o livro, se estude, se aprofunde nos conceitos do Espiritismo. Seja você um novo adepto dessa doutrina, seja você já um antigo adepto dessa doutrina, porque ela é riquíssima lá na base, lá na fundação. Esse livro mesmo é um livro que poucos espíritas conhecem, poucos espíritas se debruçaram sobre ele. Às vezes estudam o livro dos espíritos, estudam o livro dos médiuns, o evangelho, ótimo, tá tudo certo, não tem nada errado nisso. Mas essa obra é muito importante. Um dos primeiros vídeos gravados é justamente do prefácio escrito por Herculano Pires, nos recobrando, nos lembrando a importância dos princípios e de revisitá-los de tanto em tanto tempo. Tá bom? Hoje, para quem já acompanha esse estudo, pela primeira vez eu vou testar aqui uma nova forma de apresentação. Eu vou disponibilizar na tela o texto para que nós leiamos juntos. Mas se não gostar, depois é só pegar o seu texto, o seu livro e acompanhar assim mesmo. Tá ok? Vamos lá? Até agora, o contexto da pergunta cujo tema nós discutiremos, aprenderemos hoje. Até agora, o sacerdote, nos últimos vídeos, nas últimas perguntas, está discutindo com Kardec a existência do inferno, a existência do diabo, se só os maus espíritos, para nós espíritas, ou segundo o padre, se só o diabo vem se comunicar conosco encarnados, e etc, etc, etc. E Allan Kardec vai combatendo esses argumentos, apresentando os seus próprios. Qual que é a pergunta de hoje do nosso amigo padre, sobre a qual Kardec discorrerá? Sobre a proibição da comunicabilidade de nós encarnados com os espíritos. E ele vai aonde buscar a base dessa pergunta? Lá na Bíblia. Vamos lá? Vamos para o questionamento do nosso amigo padre e vamos ver como Kardec responderá a essa pergunta. Vamos colocar o texto aqui na tela. Tá aí o texto. Vamos para a pergunta do padre, hein? Se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, como sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Olha só o que diz o nosso amigo padre, que os diálogos entre espíritos e encarnados é proibido pelo Evangelho e por Moisés. E isso seria tão grave que Moisés, inclusive, punia com a pena de morte aqueles que se comunicavam com os espíritos, né? Ele proibiu. É verdade que Moisés proibiu? É verdade que Moisés proibiu. Era um momento especial, era um momento diferente, era um povo recém-liberto das garras dos egípcios, não sabiam o que fazer com a liberdade deles e eram profundamente indisciplinados. Mas melhor do que eu,
vai ser Kardec respondendo essa questão. Então, vamos voltar para o texto de Kardec e vamos ver lá como ele começa a apresentar os seus argumentos ante a pergunta do padre. Vamos com Kardec. Primeiro parágrafo, ele começa da resposta de Kardec. Peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Assim será, por certo, ser ela mais judia que cristã. Ah, olha só a resposta do nosso amigo Kardec. Meu amigo padre, primeira coisa, a comunicabilidade não está proibida no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. O Evangelho são os 4 livros do Novo Testamento. No Evangelho, na vida de Jesus, não há nenhuma proibição nos seus ensinamentos, nos seus diálogos, nos seus exemplos, no seu trabalho. Não há nenhuma proibição de comunicação entre mortos e vivos, entre encarnados e desencarnados. Não tem. Isso é uma crença. Aonde que tem? Tem lá na lei mosaica. Né? Moisés, de fato, proibiu. E aí Kardec provoca o padre falando assim, ué, vocês estão achando que a lei mosaica é mais importante que os ensinamentos do Cristo? Porque se for isso, a Igreja Católica é mais judia do que cristã. É um belíssimo argumento. Não vamos falar mal aqui de Moisés, hein? Quem conhece o Espiritismo sabe que Moisés é importantíssimo dentro dessa missão toda. Ele é o primeiro a trazer algumas das leis divinas, algumas das revelações divinas. Depois vem Jesus, depois vem o Espiritismo. Quem quiser saber mais ainda, lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos explanações de Kardec sobre isso. Bacana? Então, é um belo ponto, um belo argumento que apresenta Kardec aqui. Vamos ver como discorre mais? Então, vamos lá. Evangelho não tem proibição coisa nenhuma. Quem tem? Só Moisés, lá na lei mosaica. A lei mosaica, todas as leis mosaicas eram leis divinas? Olha o dedinho do André. Não. Kardec vai explanar mais sobre isso. Vamos voltar para o texto. Olha lá. Devemos mesmo notar que de todas as religiões é a judaica a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? Olha que coisa. Tem novidade aqui. Kardec fala uma coisa muito importante. O judaísmo, que tem como sua base as leis mosaicas, o judaísmo não fazia nenhuma restrição a essa doutrina espírita que estava surgindo. Vamos lembrar que esse livro foi escrito bem lá no comecinho da doutrina. Ele é o segundo livro escrito por Allan Kardec. Então, ele está falando o seguinte, olha, de todas as religiões, a única, vamos usar um termo aqui bem popular, a única que não está enchendo a paciência do espiritismo é a judaica. E eles, que têm como base a lei mosaica, não a usam para condenar a comunicação com os espíritos. Ué, por que a Igreja Católica o faz? E aí ele faz 2 questionamentos que são informações históricas importantes. Primeiro, ele fala assim, a Bíblia teve, por proibição, por um certo período de tempo, a Bíblia foi proibida de ser lida por leigos. Eu não sei se quem está assistindo o vídeo sabia disso. Em anos anteriores à advinda do Espiritismo, 2 vezes, no período medieval, foi proibida a leitura da Bíblia pelo leigo. Quem podia ler a Bíblia? Somente aqueles que eram iniciados, os padres, os sacerdotes, etc. Por questões muito momentâneas daquela época.
E depois, numa terceira vez, muito mais próxima já do Espiritismo, lá nos anos de 1790, etc. e tal, tivemos uma nova proibição. Por quê? Porque o protestantismo, né, que é essa separação entre catolicismo e protestantismo feito por Martinho Lutero, tornou esse acesso da Bíblia mais popular. Ela passou de ser escrita apenas em latim, passou a ser escrita e traduzida nas outras línguas. E segundo a Igreja Católica, Martinho Lutero teria alterado algumas coisas do texto bíblico. Então, por isso, ela proibiu que o leigo novamente lesse os textos bíblicos. Por quê? Porque ele temia, a Igreja Católica temia, que o seu seguidor, o católico, fosse mal informado, porque o texto estaria deturpado. Essa é uma questão importante, né? Kardec questiona e provoca a Igreja Católica. Olha, como que vocês podem pedir que os seus próprios seguidores não leiam o livro que guia? Isso é perigoso? Lógico que é perigoso. Porque quem não lia o livro podia acreditar em qualquer coisa que qualquer padre, qualquer sacerdote falasse. Por quê? Porque veio da boca do padre e está valendo. Porque ele tem acesso à literatura, à leitura sagrada, e eu não tenho. Então, olha o perigo disso. E aí, para reforçar o argumento, ele fala assim, seria como pedir que o cidadão de um país não lesse a sua lei, não lesse a sua legislação. Então, ele também estaria completamente cego sobre a boa convivência no meio social. Se o católico, naquela época, não lia a Bíblia, ele também ouviria e acreditaria em qualquer coisa com base em qualquer argumento pessoal daquele padre. Aquele padre podia ser uma pessoa preconceituosa, por exemplo, e falar coisas preconceituosas e falar que estava na Bíblia. Mas se você não leu, vale a palavra do padre, né? Belíssimo argumento de Kardec aqui, já fazendo contraponto a esse questionamento. E ele o padre usa esse argumento contra quem? Né? Falando com Kardec, uma pessoa que tinha estudo, uma pessoa que não falava nada sem ter conhecimento daquilo que ele estava falando. Quando ele fala assim, na lata, no Evangelho não tem proibição, o que significa? Significa que Allan Kardec conhecia o Evangelho. E não tem mesmo. Se vocês abrirem os 4 livros lá, não existe nenhuma restrição de Jesus à comunicabilidade com os espíritos. Muito pelo contrário, lá no Monte Tabor, Jesus conversa com Elias e Jesus conversa com Moisés. Jesus encarnado conversando com 2 espíritos, e está escrito no texto bíblico. Então, logo, não há proibição nenhuma. Vamos voltar para Kardec, que esse negócio está muito bom, está muito bom. Deixa eu botar em tela cheia, senão eu aqui não enxergo. A proibição feita por Moisés tinha, então, a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Vou continuar aqui no texto. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado, também quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. Olha lá que bacana. Kardec deu razão para Moisés. Kardec falou assim, quer saber de uma coisa? Moisés estava certíssimo, tinha que proibir mesmo. Eles estavam usando essa comunicação para charlatanismo, para adivinhações, com interesses infantis, com interesses primitivos. Não era porque eu queria me comunicar com um parente morto que foi embora. Não tinha nada a ver. Era mais ou menos como se hoje eu chegasse numa sessão mediúnica, né? Entrasse lá no centro espírita e falasse assim,
eu vim me comunicar com os espíritos. Ah, pois não, irmão, o que você quer? Você quer uma carta psicografada do seu ente querido? E eu falasse para ele, não, eu quero os números da Mega Sena. Tem como arrumar? Né? Porque vocês são espíritos, vocês devem saber. Me dá o número da Mega Sena? É isso que eu quero. Não é nada diferente do que esse povo infantil, espiritualmente falando, estava fazendo lá na época de Moisés. Simples assim. E nesse sentido, o Kardec fala, Moisés teve razão em proibir. Moisés teve razão em proibir. Eles estavam usando para coisas inúteis, infantis, para aproveitar dessa comunicabilidade de um jeito frívolo, para falar o mínimo, frívolo. E quanto à pena de morte, é tão grave que condenava a pena de morte. Ora, a pena de morte era das mais comuns a serem aplicadas naquela época. Era uma legislação muito dura, não só a lei mosaica, todas as leis de vários países, territórios, estados daquela época usavam com muita frequência a pena de morte. A pena de morte, aos poucos, à medida que a civilização avança, vai sendo cada vez menos aplicadas. Ainda existem alguns países que aplicam a pena de morte, infelizmente, na minha opinião, e outros, e a maioria não aplica mais. Isso mostra, no meu ponto de vista, uma evolução da sociedade, uma evolução da humanidade. Lá naquele tempo, qualquer coisinha você aplicava a pena de morte. Era simples assim, não tinha prisão. Vai para uma prisão, vai ficar lá cumprindo 30 anos de pena. O direito foi evoluindo na medida que as sociedades foram evoluindo. Então, falar assim, ele condenava a morte, era tão grave que ele condenava a morte, a comunicabilidade com os espíritos. Não, é porque era comum mesmo aplicar a pena de morte naquela época. Vamos voltar para o texto de Kardec, vamos ler aqui. Estamos caminhando, já vamos chegar na segunda metade do texto de hoje, hein? Slide 2 aqui. É, pois, um erro apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a Igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Neste caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre outros todos? Por que recorrem a ela naquilo que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições, entre outras a da circuncisão, a que Jesus se sujeitou e não a aboliu? Olha as provocações. Se você leu o texto aí junto comigo aberto, e se não leu, depois leia no link que eu deixei aqui embaixo, ou pegue o seu livro na sua casa, foram questionamentos que Kardec fez. É aquela coisa que Kardec já fez várias vezes nesse livro, né? Na resposta, ele faz perguntas. E faz perguntas por quê? Para provocar a reflexão de quem está argumentando com ele. Ele fez o seguinte, olha, se vocês acham tão importante assim a legislação mosaica, as leis de Moisés, por que vocês só pegam algumas que são do seu interesse e não abarcam todas? É muito interessante isso. Você vai falar que Moisés é importante só na hora que você quer usar a proibição com a comunicação com os espíritos? Então tá bom, então já que Moisés é tão fundamental assim, e se tudo o que Moisés escreveu é sagrado, se tudo o que Moisés escreveu é divino, então está valendo tudo, até hoje. E aí ele faz, são várias as provocações, não precisamos entrar em todas, a última é fundamental, eu achei fenomenal. Então tá bom, segundo Moisés, todo mundo precisava fazer circuncisão quando nascia, né? Cortar ali a pontinha, o prepúcio do pênis do homem quando nascia, numa demonstração religiosa de fidelidade a Deus, né? Isso vem lá da época de
de Noé lá, tal da aliança divina com... Muito bem. Então, e Jesus não aboliu. Jesus, por acaso, chegou em determinado ponto e falou assim, é proibido a partir de agora fazer a circuncisão? Não é mais necessária? Nananina, não. Ao contrário, Jesus foi submetido à circuncisão. Então, Kardec provoca o nosso amigo padre falando assim, ué, se a lei mosaica é tão importante, a ponto de vocês usarem ela como base para proibir a comunicabilidade com os espíritos, então por que vocês não continuam fazendo circuncisão? Ah, Kardec, que raciocínio brilhante, que homem fantástico. Eu gosto muito, eu sou suspeito para falar, eu acho que quem compartilha esse estudo aqui acaba adquirindo essa mesma admiração pelo bom senso, pela razão, pelo raciocínio lógico. Esse homem é incrível e acho não, né? Quem sou eu para falar? Com certeza, por isso, foi preparado e escolhido para trazer essa doutrina para nós. Caminhando para o final, vamos agora ao texto de Kardec novamente. Agora é muito legal, viu? Agora é muito legal o que ele escreve, porque ajuda a separar uma coisa muito importante para nós espíritas também. Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai. Lei que foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais que a desenvolvê-la. Olha que legal, vou até parar aqui nessa parte. Então vamos lá. Teve coisas que Moisés escreveram que vieram de Deus, direto da alta espiritualidade. São divinas porque traduziam as leis de Deus. Não quer dizer que Deus pessoalmente trouxe para Moisés, mas eram. Quais são as leis, os mandamentos? Vamos resumir pobremente aqui os 10 mandamentos. Essas eram leis divinas, é o primeiro código de lei divina que nós, aqui no nosso meio judaico-cristão, tivemos acesso. Primeira revelação. E aí o que ele fala para reforçar isso? Ele fala, nem Jesus as derrogou. Lógico que não derrogou. Por quê? Porque eram divinas. Muito pelo contrário, Jesus as desenvolveu. Então, quais são a segunda parte da lei mosaica? Vamos com Kardec de novo. Segundo, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias são outras e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Além disso, se a igreja proíbe a evocação dos espíritos, poderá também impedir que eles venham sem ser chamados? Perguntem. Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo e antes de ele ser divulgado não se davam tantas delas? Eu já vou parar aqui para a gente comentar de novo. Que texto fantástico, né? Então, ele fez uma separação importante. Moisés legislou muito. Mas o que era divino e o que era de Moisés? Porque Moisés, de qualquer forma, gente, ele foi como um governante daquele povo por 40 anos. Então, ele traz as leis divinas, ele liberta o seu povo do jugo egípcio, mostra que ele estava imbuído de uma representação, de uma alta espiritualidade. Ele é importante dentro da nossa cultura judaico-cristã. E está lá, a primeira demonstração das leis de Deus para um povo daquela época, mais ou menos, aí falar de datas antigas é sempre muito complicado, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo, certo? Então ele vai lá e traz essa legislação divina para aquele povo. Bom, isso é o começo. Aí ele governa esse povo por mais 40 anos. O que ele precisa fazer? Redigir lei. Como nós temos a Constituição, como nós temos as leis estaduais, como nós temos as leis municipais, como para tudo quanto é lugar a gente tem lei. A nossa casa espírita tem um regulamento, se você entra na igreja tem um regulamento, dentro de determinados ambientes você precisa obedecer determinadas regras. É isso. A lei mosaica
nesse sentido, era uma lei civil, para que aquele povo aprendesse a conviver de uma maneira saudável, como é o que se pretende com as leis da terra. Então, lei divina é uma coisa, está lá os 10 mandamentos. Leis mosaicas para regular a vida daquela sociedade é outra coisa. E a proibição está ali, está nesse pacote aí de leis civis para regulamentar a vida daquele povo, dar disciplina, botar ordem, botar limite, porque aquela galera estava doidona, não sabia como viver bem. Inclusive, viveram em constantes conflitos internos, muita briga, muito conflito. Eles brigaram entre si por muito tempo. Foi uma coisa, é uma fase da história muito bacana para quem gosta se aprofundar e conhecer mais. Então, é isso que Kardec diz aqui. Vamos lá para o último parágrafo? Vamos fechar com chave de ouro, como Kardec sempre faz, né? Sempre faz. Outra contradição, último parágrafo do texto, hein? Outra contradição, se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil, se em seu tempo podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem. E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Lógicos. Kardec sempre vai cobrar a lógica dos seus interlocutores. Aliás, ele cobra isso de nós espíritas também. Usem a razão, usem a lógica. Essa doutrina se desenvolveu como uma ciência positiva que tinha que ser testada o tempo todo. Então, ele pegava uma mensagem, ele comparava com mais 5, 6, 8, 10, para saber se o teor delas eram iguais, vindo de localidades diferentes, de médios diferentes. É assim que nós devemos agir. É assim que ele cobra uma posição da Igreja Católica. Né? Ele fala assim, olha, então se você até agora falava que a comunicação com os espíritos só era obra do diabo, então vamos pensar junto, é o que ele propõe no último parágrafo. Se Moisés proibiu, não era só do diabo, eram com os espíritos dos mortos em geral. Então vamos usar a lógica. E mais, eles sempre vieram até nós, muito antes de existir doutrina espírita. Você pode proibir que nós conversemos com eles, mas eles não vêm conversar com a gente o tempo todo? Nós não vemos esses fenômenos o tempo todo? Não aconteceu lá com as batidas das mesas? Os espíritos vinham e conversavam através disso. As irmãs lá dos Estados Unidos, as irmãs Fox, isso sim, aqueles que nós conhecemos, hein? Os famosos, os que hoje em todo o curso de espiritismo a gente comenta. São muitos outros e outros casos de comunicação vinda de lá para cá desde sempre, sempre houve. Então vim aqui e com base numa lei feita por um povo, por uma determinada época, e falar que é proibido e que é tão grave que na época poderia ser até condenado à morte por causa disso, é querer brigar contra o que é natural. E o que é natural? Que existem espíritos encarnados e existem espíritos desencarnados e que eles se comunicam o tempo todo. Nós interagimos com eles o tempo todo. Quando a gente está aqui encarnado e quando a gente está lá desencarnado, a gente também vai interagir com quem está aqui. Isso é da natureza, existe desde sempre. Aliás, diga-se, na própria Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você vai encontrar vários fenômenos de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Não adianta querer proibir, falar que Deus condena, porque é contra a própria natureza humana, contra a própria manifestação divina dentro das leis criadas por Deus. E é assim que nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Olha só, gente, uma questão. Vou até pegar, porque na tela também eram 2 páginas. Está aqui, 2 páginas. Quase 30 minutos de conversa, de leitura, de reflexão. Olha como é rico a gente voltar e estudar Kardec
Todos nós, todos nós. André Luiz é legal para quem gosta? André Luiz é legal. Emmanuel é fantástico para quem gosta? Emmanuel é legal. Provoca muitas reflexões, principalmente os livros da coleção Fonte Viva. Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, você pode escolher o autor que você quiser gostar e estudar, mas sempre, sempre volte para Kardec, sempre volte para a fonte, sempre volte para a base. É importante, é fundamental. Eu aprendi isso depois de muito tempo e por isso que eu compartilho com as pessoas, porque é importante para mim. Eu acho que pode ser mais importante para mais alguém, nem que seja umazinha só. Muito obrigado por compartilhar comigo esse momento aqui, 30 minutinhos. Até o próximo vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal. Tem uma playlist exclusiva, já tem mais de 30 vídeos lá. Estamos chegando na metade do livro ainda. Na metade do livro já tem mais de 30 vídeos, acho que 35, 36 vídeos. Outras playlists e outros trabalhos já desenvolvidos. Se gostou, continuaremos juntos até o próximo vídeo. E para quem já conhece o estudo, peraí, antes de eu falar até o próximo vídeo, me diga aqui nos comentários se gostaram dessa nova forma de compartilhar o texto. É a primeira vez que eu faço. Então me digam se gostaram, se vale a pena, se não ficou bom, se dá para melhorar. Vamos incrementar aí, como a ideia é dividir, compartilhar o conhecimento. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Beijo no coração e até o próximo vídeo.